Olá, tudo bem? Continuando nossas aulas de equações diferenciais, hoje nós vamos falar de uma equação linear, equação diferencial linear, onde é um outro processo de como resolver umas equações diferenciais. Ela exige um pouco mais de manipulação matemática, por assim dizer, mas ela também não é assim, a grande sacada dela é tentar, digamos assim, transformar a equação diferencial de modo que você consiga observar uma relação de um produto. E quando você olhar esse produto, você vai relembrar das fórmulas de produto, de derivadas, e daí você consegue desenvolver toda a equação diferencial. Beleza? Então, vamos falar da parte teórica também, de forma bem breve, Eu vou tentar construir a ideia de por que nós vamos encontrar um elemento ali chamado fator integrante, E por que esse fator integrante, assim, como é que chegamos nesse fator integrante, beleza? Então, vamos falar da parte teórica um pouco e já vamos mexer com a parte prática dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Bem, então assim, no vídeo anterior eu mostrei como se resolve equações diferenciais separáveis, Só que uma outra forma de descrever uma EDO de primeira ordem é desse jeito aqui, ó. Então, dy dx mais p de x que multiplica a função y, que é igual a q de x, tá? Onde p e q são funções contínuas em um determinado intervalo, tá? Então, é uma outra forma de reescrever a equação diferencial, tá? Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho x que multiplica a derivada de y mais a função y, que é igual a 2x, tá? Se eu pegar e dividir todo mundo por x, ela pode ser escrita da seguinte forma: y', olha só a relação aqui, ó, y', p de x, que é o 1 sobre x aqui, ó, vezes o y, que é igual ao q de x, que no caso é uma função constante. Então, esse tipo de estrutura aqui coincide muito com essa forma de descrever uma EDO aqui, tá? Então, feito isso, a gente pode observar que essa aí não é uma equação separável, mas ainda é possível resolvê-la observando a regra do produto. Então vamos voltar lá, ó. Por quê? Porque se nós observarmos aqui, nós podemos trabalhar com o conceito do produto, tá bom? Então, com certeza, isso daqui é o resultado de alguma coisa, Isso aqui é o produto, a soma, então, derivado do primeiro mais a derivada do segundo, certo? Então, aqui eu consigo reescrever isso como um produto, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, equações com essa característica são denominadas lineares, ou de primeira ordem, tá? Desculpa aqui o erro de português também, tá? Ou seja, vamos voltar lá, desculpa, falei besteira, tá? Então, isso daqui, ó, nós podemos descrever esse cara aqui, tá? Esse cara é esse daqui, certo? Mas se a gente olhar para essa daqui, nós temos o que, ó, derivada da primeira, no caso y' vezes a segunda, mais a derivada de x, que é 1 vezes a função. Então, esse cara aqui, ó, ele pode ser reescrito como um produto, tá? Que é o que eu estou querendo dizer aqui, ó, com uma regra do produto, tá? Então, eu posso descrever essa função como sendo xy', que é igual a dx. Integrando ambos os lados, ou seja, quando eu integro a derivada, é a própria função, Então, integrando aqui, eu tenho esse cara aqui, tá? Que é igual a x² mais c. Ou seja, passando o x para lá, vai ficar x² sobre x, vai dar x mais cx, tá? Toda a equação de linear de primeira ordem pode ser resolvida multiplicando por um fator de ambos os lados. Ou seja, o que aconteceu? Bem, vamos voltar lá, ó. Considerando que essa aqui é a minha função, tá? Se eu multiplicar ambos os lados por x, vai ficar x vezes y', x sobre x vai ficar 1y e 2 vezes x. Ou seja, eu encontrei um elemento, no caso x, que eu pudesse olhar esse lado da equação como sendo o resultado de uma regra do produto, tá? Então, essa é a grande sacada das equações diferenciais lineares. Por quê? Porque daí nós vamos reescrever isso como sendo o produto
de uma derivada, e quando nós integramos a derivada, nós temos desse lado da integral, desse lado da igualdade, praticamente já resolvido. Nossa maior dificuldade vai ser resolver o lado direito da equação, tá? Então, assim, toda equação linear de primeira ordem pode ser resolvida multiplicando um fator de ambos os lados. Esse fator é denominado fator integrante. Então agora nós vamos mostrar para vocês como é que a gente calcula, como é que a gente encontra esse fator integrante, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é nós pegarmos, eu vou escrever a equação diferencial de forma geral, só que a gente só vai pegar um pedaço dela, tá? Então, em geral seria o que? Y' mais P de x y, que é igual ao Q de x, certo? Só que o que me interessa é esse lado aqui, tá? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos tentar, lógico que o processo é multiplicar ambos os lados pelo fator integrante, mas eu vou trabalhar com esse pedaço aqui só para a gente entender, tá? Então eu vou chamar I de x como sendo o meu fator integrante, tá? Bem, se ele é meu fator integrante, ele vai multiplicar. Então eu vou tentar encontrar um I de x que faça o quê? Um I de x que multiplique esse lado da igualdade, né? Tá? E isso daqui vai ter que ser igual ao quê? A I de x vezes y, ou seja, esse resultado aqui, quando eu fizer isso, tem que me dar esse valor aqui, tá certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Bem, vamos multiplicar aqui, fazer todo o trabalho para a gente tentar encontrar esse i, tá bom? Então vai ficar I de x vezes y' mais I de x P de x y, que é igual, aqui é o resultado de uma derivada do tipo produto. Então, a derivada do primeiro, I' de x vezes o segundo, mais a derivada do segundo, né, I de x y', tá certo? E daí daqui, ó, desse resultado, ó, nós temos I de x aqui e nós temos I de x' aqui, né? Então posso simplificar esses dois, né? Passando o y dividindo aqui, né? Então vai ficar o que? I de x P de x, que é igual a y' de x, tá bom? E esse resultado aqui, agora, eu vou apagar essa parte de cima, tá? Pra gente trabalhar só com esse pedaço aqui, beleza? Então eu vou apagar ele, tá? E a gente vai retomar só com essa parte aqui, tá bom? Olha lá, já reescrevi aqui, né, a equação. Então aqui a gente pode fazer um tratamento como se fosse uma equação separável, tá? Então esse cara eu vou passar dividindo para lá, e daí nós vamos ter o quê? P de x, que é igual, eu vou só reescrever de outra forma, derivada de y sobre i, tá? Então dando um tratamento de equação separável aqui. Quando eu faço isso, daí agora eu posso fazer o que? Eu posso integrar ambos os lados. Então vou integrar aqui e vou integrar aqui. Então aqui eu vou deixar, como eu não sei quem é essa função, vou deixar desse jeito. Então vai ficar, e aqui eu já sei que isso aqui vai ficar ln de i, né? Que é igual a integral de p de x dx, tá certo? Então o que acontece aqui? Bem, eu preciso saber o valor de i. Então exponenciando ambos os lados, então quando eu exponencio, eu faço isso aqui, ó, e do ln de i, e isso vai me fornecer o próprio i. Então vai ficar i de x, que é igual a e elevado a integral de p de x, né, mais c aqui, né?
deixa eu colocar aqui mais, porque isso aqui é o resultado de uma integral mais a constante, tá? Então, reescrevendo aqui, eu vou ter o quê? Aqui, I de x, a gente já fez exercícios parecidos com esse, né? Eu vou chamar de e elevado a c de 1a. Então, vai ficar a e elevado a integral de p de x dx, certo? Só que quando eu acho dessa forma, eu encontro a família de soluções, tá? Desse jeito que eu tenho aqui, eu tenho a família. Só que eu não quero, então eu vou fazer o que? Eu vou assumir a igual a 1. Se a é igual a 1, então o meu fator integrante aqui vai ficar de que jeito? Então, I de x vai ficar o quê? E elevado à integral de p de x dx. Ou seja, numa equação separada, numa equação linear, nós vamos identificar quem que é o p de x, vamos calcular a integral dele, vamos colocar e elevado a esse valor de integral, e quando nós fizermos isso, automaticamente o que vai acontecer? Assim, não é automaticamente, a gente, por observação, nós vamos observar que quando a gente coloca esse resultado aqui, nós vamos encontrar um produto, a regra do produto, beleza? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor essa relação, tá bom? Bem, mas antes de fazer os exemplos, né, vou mostrar a definição aqui, tá? Então considere I de x como fator integrante e vamos fazer essa construção. Então, já fiz a construção para vocês. Para resolver a equação linear y' mais p de x, y, que é igual a q de x, aqui tem um mais, perdão. Multiplique ambos os lados pelo fator integrante. Então, o meu fator integrante I de x é e elevado à integral de p de x dx. E integre ambos os lados, tá bom? Então, é um processo, né? Nós mostramos como é que se encontra esse I de x, esse fator integrante, e agora nós vamos aplicar ele em exercícios, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exercícios que a gente vai fazer. Nós vamos resolver primeiramente essa equação diferencial, dy dx 3x ao quadrado y. Nós vamos ter essa outra equação diferencial, x ao quadrado y' mais xy, né? Com essa, e aqui ele coloca a condição do valor inicial, né? Y de 1 igual a 2, e um probleminha envolvendo circuitos, tá bom? Na hora lá eu vou ler o exercício para você. Eu vou ler agora também. Suponha que no circuito simples a resistência é de 12 ômega e a indutância seja de 4H. Se a pilha fornecer uma voltagem de 600 volts e o interruptor for fechado quando t igual a 0, então a corrente começa em I de 0. Olha lá, aqui observa que essa aqui é a minha condição inicial. Encontre I de t da corrente depois de 1 segundo e o valor limite da corrente. Beleza? Então, são esses três exemplos que nós faremos agora, tá bom? Então vamos lá. Bem, a nossa primeira equação diferencial que nós vamos resolver é essa aqui, ó. dy dx mais 3x ao quadrado y, que é igual a 6x ao quadrado. Então, a minha sugestão é sempre tentar identificar quem que é o p e quem que é o q nessa função, tá? Então, o p é essa função aqui que está multiplicada por y. Então, o meu p de x é igual a 3x ao quadrado e o meu q de x é 6x ao quadrado. Tudo bem? Bem, feito isso, agora nós vamos primeiramente aplicar a questão do fator integrante, tá? Então, vamos encontrar um fator integrante. Então, o fator integrante, o que ele é? Nós já sabemos que I de x é igual a e elevado à integral de p de x dx, tá certo? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos calcular essa integral aqui primeiro. Então vamos calcular aqui separadamente a integral de 3x ao quadrado dx, tá certo? Bem, essa integral aqui vai dar quem? Vai dar x ao cubo. X ao cubo mais a constante, mas nós não vamos mexer com a constante agora, porque nós já vimos lá que quando nós assumimos o valor a igual a 1, tá bom? Então, I de x é igual a... Então, o meu fator integrante vai ficar I de x é igual a quem? A e elevado a x ao cubo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar toda a equação pelo fator integrante. Então vai ficar
e de x ao cubo, que multiplica dy dx, mais 3x ao quadrado elevado a x ao cubo y, que é igual a 6x ao quadrado e elevado a x ao cubo. Tá certo? E olhem, observem aqui que aqui a coisa acontece, porque ó, dy dx eu posso reescrever isso aqui como sendo quem? Y', certo? Agora a derivada de e elevado a 6x ao cubo, então a derivada de e elevado a 6x ao cubo, nós podemos calcular assim, né? Vamos chamar x ao cubo de u, né? Então a derivada dele vai ficar quem? 3x ao quadrado, né? Então aqui nós temos aqui a regra da cadeia, né? Então nós temos aqui, vamos primeiro derivar esse vezes, então vamos colocar aqui e elevado a u, né? Vezes a derivada de e elevado a u, né? Então aqui, quem que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes... Quanto que é a derivada de e elevado a u? E elevado a u. Mas quem que é meu u? X ao cubo. Tá aqui, ó. Tá? Então, quando eu coloco o fator integrante, automaticamente isso acontece. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Ou seja, esse cara todo aqui eu posso reescrever como sendo quem? Como a regra do produto, né? Vai ficar então assim, o que? Vai ficar e elevado a x ao cubo, y', que é igual esse 6x ao quadrado e elevado a x ao cubo. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Vou integrar ambos os lados. Então eu vou apagar esse pedaço aqui. Vou apagar esse pedaço aqui, para a gente poder utilizar aqui para não, né? Então aqui agora eu vou integrar ambos os lados. Então integrando ambos os lados, né, vai ficar o que? Integrando aqui vai ficar e elevado a x ao cubo y, derivada, que é igual à integral de 6x ao quadrado e elevado a x ao cubo dx, tá? Desse lado aqui eu já sei como é que faz, né? Então aqui o que eu vou fazer? A integral desse cara é e elevado a x ao cubo y, que é igual... Vou calcular essa integral, só que vou calcular essa integral aqui, dá para fazer por mudança de variável, chamando u, verificando as relações aqui, né? Chamando esse cara de u, derivando ele, então vou observar que esse cara aqui aparece aqui, tal, aquela coisa toda, mas eu vou utilizar o GeoGebra para calcular essa integral ali, beleza? Então eu vou abrir o GeoGebra agora, tá? Bem, com o GeoGebra aberto, eu vou fazer assim, então eu vou dizer, eu vou pedir para, vou chamar de a função 6x ao quadrado, que multiplica da função x elevado ao cubo, tá certo? Que é essa a minha função. Agora eu vou pedir para calcular essa integral aí. Então, integral da função a, tá? E ele me forneceu esse resultado aí, 2e elevado a x ao cubo mais a constante, tá? Então vamos voltar lá e vamos escrever esse resultado, tá? O resultado da minha integral. Bem, como a gente já calculou, então aqui agora vai ficar o quê? 2e elevado a x ao cubo mais a minha constante. Bem, eu quero saber o valor de y, então isolando y vai ser igual a quem? A 2e x ao cubo sobre e elevado a x ao cubo mais c sobre e elevado a x ao cubo. Esse com esse simplifica. Então daqui eu vou ter que y vai ser igual a quem? A c, que multiplica e elevado a menos x ao cubo, certo? Propriedade de potência,
mais 2. E essa aqui, ó, e essa aqui é o resultado da minha equação diferencial, beleza? Vamos fazer o próximo. Então, essa é a minha equação diferencial, tudo bem? Vamos resolvê-la, né? Só que podemos observar que ela já não está nos mesmos moldes que nós estamos acostumados, que a gente acabou de ver, né? Que é y' mais p de x y, que é igual a q de x. Ou seja, a minha... Opa, faltou aqui colocar o sinalzinho aqui. A minha derivada, ela não está sozinha. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar ela sozinha. Aqui tem que ser 1. Então vou dividir ambos os lados aqui por x ao quadrado. Então quando eu dividir por x ao quadrado, vai ficar o quê? X ao quadrado y' sobre x ao quadrado mais x y sobre x ao quadrado, que é igual a 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu simplifico, aqui eu também simplifico, então aqui vai ficar y' mais 1 sobre x y, que é igual a 1 sobre x ao quadrado. E agora aqui eu já consigo identificar que esse é o meu p. Então, calculando a integral desse cara, né, a integral de 1 sobre x dx é igual a o ln de x. Então, o meu fator integrante aqui, o meu i de x, vai ser quem? E elevado a ln de x. Mas e elevado a ln de x é quem que é? É o x, tá? Então, multiplicando todo o termo aqui por x, vai ficar x y' mais y, que é igual a 1 sobre x, tá? Já fazendo todas as operações. E desse lado nós podemos observar que acontece aquelas ideias do exercício anterior, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que a derivada de x é 1, vezes o primeiro. Então daqui eu posso dizer, desse resultado, que esse daqui é o resultado do produto x, y, e aqui é a integral, 1 sobre x, perdão. Calculando a integral de ambos os lados, o que a gente vai obter aqui? Nós vamos ter x, y, que é igual ao ln de x mais uma constante. Portanto, y vai ser igual a quem? A ln de x mais c, tudo isso dividido por x. Só que esse exercício tem uma condição, né? Ele falava que y de 1 era igual a 1. Deixa eu só verificar isso daqui, tá bom? Então, na verdade não era y de 1 igual a 1, não. Era assim, a condição desse problema era y de 1 igual a 2. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu substituir x por 1, a minha resposta tem que ser 2. Porque com isso eu descubro o valor de c. Tá certo? Então, aqui o que vai acontecer? Vou fazer aqui porque a gente consegue resolver esse exercício aqui. 2, que é igual ao ln de 1 mais c sobre 1. Logaritmo de 1 é 0, então c sobre 1 é 1, então portanto o meu c é igual a 2. Logo, a minha equação diferencial vai ficar de que jeito? Y ln de x mais 2 sobre x, tá? E essa aqui é a minha solução para esse problema de valor inicial, ln de x mais 2 sobre x, beleza? E agora vamos resolver o terceiro problema. Então o problema diz o seguinte: suponha que no circuito simples a resistência seja de 12 ômega e a indutância de 4H. Se uma pilha fornecer uma voltagem constante de 60 watts e o interruptor fechado quando t igual a 0, então a corrente começa em de 0. Encontre a corrente, letra B, a corrente depois de 1 segundo e o valor limite da corrente, beleza? Bem, eu já coloquei os dados do problema ali para a gente já começar a trabalhar nele. Lembrando que isso daqui nós já vimos na nossa aula de equações separáveis, tá? Então, na verdade, a gente pode dar um tratamento de equações separáveis, mas aqui
Nesse momento eu quero trabalhar como se fosse uma equação linear de primeira ordem, tá? Então, substituindo os dados, eu tenho 4 di dt mais 12i, que é igual a 60, tá? Só vou colocar aqui também i de 0 igual a 0, né? Só vou colocar aqui em cima, i de 0 igual a 0, tá? Então, multiplicando todo mundo por 4, eu vou ter o que? di dt mais 3i, que é igual a 15, dividindo todo mundo por 4, certo? Bem, aqui agora eu já sei quem que é o meu p de x, que é 3, tá? Então a integral de 3 é igual a 3, a integral de 3 é 3i, tudo bem? Então vai ficar e elevado a 3i o meu fator integrante. Então vai ficar, multiplicando todo o lado aqui, vai ficar e elevado a 3i di dt mais 3 que multiplica e elevado a 3i vezes i, que é igual a 15 que multiplica e elevado a 3i. E desse lado aqui, ó, desse lado, nós temos o produto, a derivada do primeiro, dy dt, vezes a derivada do segundo. A derivada de e elevado a 3i é 3 que multiplica de 3i. Ou seja, aqui nós vamos ter o quê? Nós podemos escrever isso aqui como sendo a derivada de e elevado a 3i vezes i, que é igual a 15 e elevado a 3i, tá certo? E integrando ambos os lados, quando eu integrar aqui vai dar o próprio e elevado a 3i vezes i. E aqui vai ficar 15 que multiplica a integral de e elevado a 3i, que é a integral de e elevado a 3i. A integral de e elevado a 3i é 1/3 de e elevado a 3i, tá certo? Então, substituindo aqui 1/3 vai ficar o que? 5. Então, i vai ficar o que? 5 e elevado a 3i sobre e elevado a 3i, a mais a constante, mais c elevado a 3i, tá? Então aqui eu simplifico, e aqui então a minha corrente vai ficar de que jeito? I vai ficar c elevado a menos 3i mais 5, tá? E agora aqui, ó, se eu colocar essa condição aqui, y de 0 igual a 0, então o que vai acontecer? Quer dizer que quando eu substituir i por 0, a minha resposta vai dar 0. Então, 0 é igual a e elevado a 0 é 1, então vai ficar 1 vezes c mais 5, portanto c é igual a menos 5, tá? Então a minha equação diferencial vai ficar de que jeito? Bem, eu vou apagar um pedaço aqui só para a gente poder escrever a equação diferencial, tá? Então a minha equação diferencial vai ficar, ó, a minha equação diferencial vai ficar i, que é igual a menos 5 e elevado a menos 3i mais 5. Essa é a minha equação, beleza? Daí ele pede para calcular quando i for igual a 1, tá? Então quando i for igual a 1, eu vou substituir i de 1 é igual a menos 5 e elevado a menos 3 vezes 1 mais 5. Isso daqui aproximadamente vai dar 4,75 amperes, tá bom? Essa é a minha equação, essa é quando eu substituo por 1. E quando eu aplicar o limite, bem, o que vai acontecer com o limite? O limite
de menos 5 elevado a menos 3i mais 5, quando i tende ao infinito, esse cara aqui nós já vimos, ele vai para zero. Portanto, o meu limite de corrente é igual a 5 amperes, tá bom? Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.